Olá, tudo bem? Mais um vídeo aí para o YouTube, começando agora com matrizes, tá? O que são matrizes? Matriz é toda tabela que pode ser disposta em linhas, números dispostos em linhas e em colunas, né? Então aqui nós temos matrizes. A matriz ela é representada sempre por uma letra maiúscula, então essa matriz aqui A, né? Tá vendo? É uma tabela com linhas e colunas dispostos números, né? E ela é uma matriz representada com uma letra maiúscula. A letra maiúscula, por exemplo, pode ser A, né? Aí aqui vai vir M por N. Esse aqui e esse aqui é o número de linhas e esse aqui é o número de colunas, tá? Então, quando eu coloco uma matriz qualquer C 3 por 2, quer dizer que ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Tem livros que colocam MN e tem livros que colocam I por J. Tá? Então é só lembrar que o primeiro é linha e o segundo é coluna. Né? A matriz ela pode ser chamada de matriz quadrada, que é o que está aqui. A matriz quadrada ela é uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, nesse caso aqui, essa matriz ela é uma matriz quadrada 2 por 2, que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Tá? A matriz identidade é uma matriz ela é chamada de I. Né? Primeiro eu vou falar um pouco sobre o nome que dá nome a ela, que é a diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui. É uma diagonal onde o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então ela é sempre formado pelos números 1. Então a matriz identidade, ela tem 1 e 1 aqui e o resto é completado com zeros. No caso aqui, essa matriz de identidade chama ela B3 por 3, né? Esse B3 por 3 pode ser chamado também de I3, significa que a diagonal principal dela é igual a 1, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar de matrizes, 3 por 3. Ah, tá. Vou apagar ali a matriz quadrada, né? Só para poder mostrar para vocês mais alguma coisa. Essa matriz quadrada, vou pegar até outro lápis. Essa matriz quadrada, ela é A2 por 2, correto? Se ela é A2 por 2, ela pode ser representada com parênteses ou com um colchete. O elemento dela, a gente vai representar sempre, se ela é chamada A maiúscula, o elemento é com a letra minúscula desse. Então é A11, linha e coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna. A diagonal principal dela vai ser essa diagonal aqui, ó, cujo, quando a gente representa genericamente, né, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então observe que naquela outra matriz ali, nessa matriz aqui, ó, esse aqui é o elemento B11, B22 e B33, quer dizer, o número de linhas é igual ao número de colunas e ela é toda representada por 1. Então por isso que ela é a nossa diagonal principal. Nesse caso a diagonal principal tem 1, né? Então ela é chamada de matriz identidade, tá? A princípio é isso, depois a gente vai continuar, né, vou apagar o quadro e vou continuar com a parte de matrizes. Continuando agora, vou falar sobre matriz transposta. O que é matriz transposta? É quando a linha da matriz A é igual à coluna da matriz AT. AT é a matriz transposta. Por exemplo, aqui tem a matriz A, 4, menos 3, 1 e 1. A transposta dela é representada com um A com um Tzinho em cima, sempre a letra maiúscula com o T em cima. A linha transformou em coluna. Então 4 menos 3 transformou na coluna e 1 e 1 também transformou na coluna. A linha transforma em coluna. Observe que eu tenho uma matriz 1 por 4. Ela tem uma linha e 4 colunas. Então ela vai transformar numa matriz B transposta de 4 por 1. A linha transformou em coluna e a coluna transformou em linha. Então, eu vou pegar esse aqui e vou transformar numa coluna, 3, 11, 17, 2. Então, ela vai ter agora 4 linhas e uma coluna. Tá? Então, isso aqui é matriz transposta, muito utilizada em multiplicações. Agora, eu vou falar sobre igualdade de matrizes. Vou até apagar aqui. Ó. A gente está aqui, já dá para fazer bastante coisa. Então, observe que eu tenho essa matriz A aqui. Observe que eu tenho aqui a matriz A. A matriz A é uma matriz 4, menos 3, 1 e 1. E o que eu posso falar? Eu posso aqui falar igualdade entre matrizes. Então, se eu falar que eu tenho uma matriz B, que ela é formada por x ao quadrado, né? Aqui 1, e aqui menos 3, e eu afirmar que a matriz A é igual à matriz B, né?
que eu posso fazer? Eu posso aqui igualar as duas matrizes. Então, cada elemento da matriz A vai ser igual ao elemento da matriz B. E eu vou determinar o valor do x. Então, por exemplo, 4, né, é igual a x ao quadrado. O menos 3 é igual a menos 3, observe que está igualzinho. Ó. O 1 é igual a 1 e o 1 é igual a 1. Então, a gente tem condição de determinar o valor do x. Então, toda vez que eu tenho uma igualdade de matrizes, eu consigo determinar uma incógnita em qualquer uma das outras matrizes, tá? Então esse é o conceito de igualdade de matrizes. A matriz tem que ter o mesmo número de linhas, uma coisa que acontece muito na igualdade, a matriz tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas, senão não consegue fazer a igualdade, né? Observe que essa matriz A, ela tem 2 linhas e 2 colunas, e a matriz B também, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então dá para me igualar cada elemento dela. Então o que eu faço? Eu igualo o elemento A11 ao elemento B11 igual ao elemento A12 ao elemento B12 e assim sucessivamente. Isso eu posso fazer com qualquer matriz, desde que ela tenha o mesmo número de linhas e o mesmo tenha o número de linhas de uma seja igual ao número de linhas do outro. Se não ficar muito claro, observe que se eu tiver uma matriz C 4 por 3, ela pode ser igual a uma matriz D também de 4 por 3. Tá? Então, cada elemento de um vou igualar ao elemento da outra. Então, daqui a pouco, a gente vai pôr soma, subtração.